Tem time que já está acostumado a ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas existem até clubes gigantes que podem cair para a segundona. E no vídeo de hoje vamos falar sobre clubes grandes do futebol que já caíram para a segunda divisão. Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Meu nome é Carlos Daniel e bora começar essa lista falando do Atlético Mineiro. Bom, no ano de 2005, o Atlético Mineiro viveu uma fase simplesmente horrorosa. Em 2004, o Galo já tinha se safado do rebaixamento. E o que a gente esperava? Em 2005 eles iam fazer bons jogos e poderiam se recuperar. Mas não foi nada disso do que aconteceu. Eles foram bem piores do que o esperado. Bom, galera, naquela época o Tite era o técnico do Atlético Mineiro e ele não conseguiu repetir o que ele fez no Corinthians, galera. Foram 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas em 17 rodadas. Depois de 17 rodadas, o Tite saiu do Atlético Mineiro e deixou o clube na zona do rebaixamento. Depois disso, que o Tite saiu, vieram outros técnicos que não conseguiram dar em nada no Atlético Mineiro. E com isso, o Galo ficou em 20º lugar de 22 posições e o Atlético Mineiro foi rebaixado para a Série B e ia jogar a segundona lá no ano de 2006. Bom, agora bora falar sobre outro clube. Temos também um ano antes do Atlético Mineiro cair, lá em 2004, quem havia caído foi o Grêmio, galera. O Grêmio caiu de uma forma humilhante naquele ano. Para começar o ano bem ruim, o Grêmio perdeu para um time chamado Ubra de 3-1 no Campeonato Gaúcho e aí começou o Brasileirão muito ruim. No Brasileirão da época, o Brasileirão tinha 24 times com 46 rodadas. Hoje em dia, temos o Brasileirão com 20 times e 38 rodadas, galera. Bom, em tantas rodadas, em mais de 40 rodadas, o Grêmio foi vencer 9 partidas, empatou 12 jogos e perdeu 25 partidas, galera. O Grêmio jogou muito mal, o Grêmio foi humilhado no Brasileirão daquela época. O Grêmio somou 39 pontos e o time estava tão ruim que trocaram de técnico 4 vezes no mesmo ano e ficaram em 24º lugar. Bom, agora vamos falando de outro clube, né, galera? Porque com esse rebaixamento do Grêmio, os torcedores do Internacional, que é o maior rival do Grêmio, os torcedores do Inter zoaram muito a torcida gremista, porque o Internacional nunca tinha sido rebaixado em sua história. Mas essa alegria não durou para sempre, pois o Internacional foi rebaixado pela primeira vez em sua história em 2016, ano que ficou marcado pelas Olimpíadas aqui no Brasil. Bom, galera, para começar o ano, o Internacional começou o Brasileirão perdendo o D'Alessandro, que naquela época foi emprestado para o River Plate por um ano, e o D'Alessandro estava há 8 anos no Internacional. E o Inter ainda tinha Danilo Fernandes, Eduardo Sacha, Vitinho, Alex e etc. Era um bom time. O Internacional começou o ano iludindo sua torcida, né, vamos dizer assim, porque eles conseguiram ganhar o Campeonato Gaúcho pela 6ª vez seguida e começaram o Brasileirão muito bem. Nas primeiras 7, 8 rodadas, eles ficaram em líder do Campeonato Brasileiro. E a partir daí, o time do Argel Fux não se reencontrou mais no Brasileirão, galera. Depois de um grande começo, o Inter viveu uma série de jogos sem vitórias, galera, indo de líder até a metade da tabela. E com isso, o Argel Fux foi demitido, galera. Depois disso, vieram outros treinadores como Falcão, Celso Rotti e até Lisca doido. Mas as mudanças não adiantaram de nada para o Internacional. Para vocês terem uma ideia, depois da 8ª rodada, o Internacional foi vencer apenas na 22ª rodada, galera. O Internacional, além de trocas de técnicos, também teve muita troca de dirigentes, trocas externas dentro do clube e internas também, galera. Bom, então começaram a sair e entrar na zona do rebaixamento. Na última rodada, o Inter dependia de uma derrota do Sport, que naquela época também estava brigando contra o rebaixamento, e o Internacional tinha que ganhar do Fluminense para permanecer na Série A. E nenhuma dessas coisas aconteceu. O Sport ganhou o seu jogo e o Internacional empatou com o Fluminense. O resultado, o Internacional teve seu primeiro rebaixamento para a Série B em sua história. Falando agora de outro clube para fecharmos essa lista, temos o Cruzeiro. Hoje em dia a situação do clube já não é boa, porque o Cruzeiro foi rebaixado em 2019 e até hoje briga para não cair para a Série C
ou para ficar na Série B, porque brigar para a Série A no Cruzeiro nesse atual momento é muito complicado, galera. Em questão de títulos, o Cruzeiro é gigante. O Cruzeiro tem 2 Libertadores, 4 Brasileirões, 6 Copas do Brasil. O Cruzeiro é o maior campeão da história da Copa do Brasil. Bom, mas agora o time vive a pior época do clube desde que o Cruzeiro foi fundado, com motivos dentro e fora de campo. Por exemplo, a diretoria estava um caos total na época que o Cruzeiro foi rebaixado. Bom, a diretoria gastava muito dinheiro, dinheiro que eles não tinham e mesmo assim gastavam. Sempre tinha troca de dirigentes, faziam muitos acordos políticos e etc. Na época que o Cruzeiro caiu, a diretoria foi investigada e indiciada pela polícia, galera. Por quê? Eles foram acusados de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e muitas coisas erradas que é contra a lei, galera. E com esse caos interno, o time sofreu demais dentro de campo. E o time não era fraco não, tá bom? Aquele time da época de 2019 contava com Rodriguinho, contava com Thiago Neves, Fred, Dedé, que não atua também desde 2019, está parado até o momento que estou gravando esse vídeo, Sassá, Edilson, Dodô, Léo e muitos outros craques. O Fábio também estava no clube, mas o Fábio até o momento que estou gravando esse vídeo está até hoje no Cruzeiro. Ele dessa turma toda que eu falei aqui foi o único que ficou no Cruzeiro para ajudar o clube na Série B do Brasileirão. Bom, o Cruzeiro ficou perto dentro da zona do rebaixamento desde a 5ª rodada do Brasileirão de 2019. E como todo time prestes a cair, eles trocaram de técnico muitas vezes. Começaram o ano com o Mano Menezes, depois veio o Rogério Ceni, que foi boicotado pelo time da Celeste, e aí ele saiu. Veio o Abel Braga, que também não deu em nada, e por último veio o Adilson Batista para tentar salvar o Cruzeiro da zona do rebaixamento, ou melhor, do rebaixamento em si, mas o Adilson Batista não conseguiu isso, assim como os outros técnicos também não. E também uma coisa, galera, com toda essa desorganização da diretoria atrás de salários, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro perdeu para times de pouco investimento do que o clube. O Cruzeiro tinha um alto investimento naquela época, e ele perdeu para times de baixo investimento, perdeu para times, vamos dizer assim, de baixa qualidade comparado ao Cruzeiro daquela época. Para você ter uma noção, em casa naquela época, o Cruzeiro perdeu para a Chapecoense de 2-1, perderam para o Goiás de 1-0, perderam para o CSA em casa por 1-0, com aquele episódio do Thiago Neves, né? Fala Zezé, bom dia, cara. Bom, e muito mais. Então, depois de 38 rodadas, o Cruzeiro no Brasileirão de 2019 ganhou 7 partidas, empataram 15 e perderam 16 jogos, terminando em 17º lugar, que é a primeira posição da zona do rebaixamento, galera. E caindo pela primeira vez na história do clube. Com esse rebaixamento também, né? Os jogadores e torcedores do Atlético Mineiro também não perdoaram e zoaram demais a equipe do Cruzeiro. A situação do Cruzeiro ficou tão ruim que em 2020 o time brigou para não cair para a Série C, galera, do Brasileirão, para vocês verem a situação caótica em que estava vivendo a equipe do Cruzeiro. Bom, o time em 2021 também brigou para não cair também. O Cruzeiro vai jogar a Série B de 2022 e parece que vai demorar muito tempo para o clube voltar à primeira divisão. É uma situação realmente muito delicada e triste que o Cruzeiro vive atualmente. Bom, pessoal, é por aqui que eu fico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de compartilhar esse vídeo para aquele amigo que você sabe que gosta de curiosidades do futebol, gosta de estatísticas, gosta de notícias de futebol. Se você tem um amigo que gosta desses assuntos, compartilhe para ele que ele não vai se arrepender de se inscrever aqui no canal. Se você está vendo esse vídeo e não for inscrito, aperte nesse botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se, deixe o like, se inscreva no canal. Meu nome é Carlos Daniel, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.